pessoal, bem-vindos a mais um vídeo deste canal. Eu sou a Thaís Vilela do canal Seja Sol e hoje eu vou falar de Hannah Arendt. Na verdade, eu vou falar do Hannah Arendt, Eichmann em Jerusalém, um relato sobre a banalidade do mal. Então, assim, esse tema aqui, eu vou falar, na verdade, de holocausto, né? A Hannah Arendt é uma filósofa que trata dessas questões e a questão da banalidade do mal é uma questão que ela começou a estudar e depois do Eichmann ela nunca mais parou até a sua morte, inclusive, né? A Hannah Arendt era uma filósofa alemã, né? Só que ela também era de origem judaica. Ela foi vítima do Holocausto. No caso, ela chegou a estar num campo de concentração, mas ela conseguiu fugir. E aí ela foi dar suas aulas de filosofia nos Estados Unidos, né? Ainda bem que ela conseguiu fugir desse lugar, mas ela chegou a participar lá. E aí, esse Eichmann, quem que seria esse bendito Eichmann? O Eichmann seria o cara, simplesmente, né, lá da SS, que é o serviço de proteção do Führer, né, que seria o Hitler. O Eichmann era simplesmente o cara que controlava quem ia para que campo de concentração, em qual trem ia embarcar, e era simplesmente isso, ele simplesmente controlava a vida das pessoas. Os nazistas perderam a guerra em 1945, o que aconteceu? Os caras mais importantes da SS, né, o Führer, entre outros, eles se mataram, né? E os que não se mataram, eles fugiram, né? E o Eichmann fugiu para a Argentina, onde ele foi encontrado em 1960, né? E aí ele foi sequestrado na Argentina e levado para Jerusalém, onde foi julgado por um tribunal judeu, né? Lembrando que tinha um tribunal internacional, só que os judeus pegaram aquilo como uma questão de honra, julgar o Eichmann por tudo que ele tinha feito, e então fizeram o julgamento em 1961. E aí, assim, né, no filme ele mostra exatamente só o julgamento, né, e como ele agia no julgamento. Foi aí que a Hannah Arendt teve várias reflexões, mas o livro não só mostra o julgamento, como ele mostra em uma clareza de detalhes tremenda a própria estrutura da SS, o que o Eichmann fazia ou não, né? Coisas que ele chegou a controlar, que foi muita coisa, na verdade. Ele controlou todos os campos de concentração nazistas, inclusive aqueles que não eram na Alemanha, né? Ele também ele foi responsável com as relações dele, no caso, né? Aqui no final tem todos os países, né, que teve relação, né? A Alemanha teve relação, né? Então foram praticamente todos os países da Europa, né? Salvo algumas exceções. Então, deportações. Ele era responsável por todas as deportações, então todo mundo que precisava ser deportado ou queria ir para outro país tinha que passar na mão do Eichmann, para você ver a importância dele. Então o livro faz um relato sobre toda a vida do Eichmann, desde quando ele nasceu e tal, e até os cargos que ele ocupou, né? E aqui mostra os lugares que ele fez relações, né? França, Bélgica, Holanda, Dinamarca, Itália, Iugoslávia, Bulgária, Grécia, Romênia, entre outros, que eles fizeram relação, né? Então ele cuidou das deportações de todos os campos. Então imagina a importância desse cara. Inclusive, o tribunal, né, no caso a Hannah Arendt ficou sabendo, ela foi cobrir esse julgamento. Então, no começo foram publicados uma série de artigos, né? Depois foi publicado um livro um pouquinho menor, né? Que no caso, depois ela publicou essa versão, que é uma versão com mais detalhes, tá certo? Onde ela conseguiu pesquisar um pouquinho mais e acrescentar mais coisas no relato dela. Quando começa o julgamento, né? O Eichmann, primeiro que, assim, essas pessoas que passaram por todas essas torturas, eles imaginavam o Eichmann de uma forma, assim, grandiosa, forte, não sei o quê. E era um magrelinho, né? Ela falou, poxa, mas eu não imaginei o Eichmann desse jeito, né?
porque é esse magrelinho que vocês estão vendo aqui na tela, né? Magrelinho, com resfriado, né? Aquela posezinha assim. E aí eles colocaram o Eichmann numa jaula de vidro, né? Que pensou, nossa, olha esse... É um demônio, né? O número de judeus mortos no Holocausto foi de 4,5 milhões a 6 milhões, entendeu? Então, assim, eles levaram lá para Jerusalém, porque Jerusalém é o lugar onde tinha mais judeus vivos, né? Onde ele foi julgado. Então colocaram lá o Eichmann numa jaula de vidro com 2 policiais, né? E quando ela olhou o Eichmann, ela falou: eu acho que não precisava de tudo isso, mas tudo bem, né? E aí depois ela mostra assim, conforme o Eichmann tentava se defender, que assim, tinha várias acusações contra o Eichmann, é óbvio, né? Olha a magnitude que chegou esse crime dele, né? Porque é um crime contra a humanidade, né? Tudo bem que os judeus quiseram colocar um crime contra o povo judeu e um crime contra a humanidade, mas lembrando que os judeus, antes de serem judeus, eles são humanos, né? Então, por mais que os judeus fossem vítimas e tal, a Hannah Arendt chega no ponto de, assim, tá bom, vocês são o povo judeu, mas vocês são gente. E outra, os judeus falavam que não faziam distinção, né? E aí ela falou, não, mas segundo a lei rabínica, é proibido o judeu casar com pessoas que não são judias, né? Então a Hannah Arendt falava a verdade e ela também deu umas alfinetadas, né? Por exemplo, né? Que no livro dá para perceber que membros das comunidades judias ajudaram o Holocausto ter essa magnitude toda, né? Porque esses chefes, né, de religiosos ou de grupos judeus, eles acabaram dando nomes de judeus, né, para SS. Então, os alemães só conseguiram saber essa totalidade de judeus porque muitos judeus ajudaram. E os judeus também foram um povo extremamente organizado, foi um povo que não se rebelou. Então, na verdade, eu não estou aqui para afrontar judeu nenhum, muito pelo contrário, eu estou aqui falando que a Hannah Arendt percebeu e ela falou no livro. E justamente por isso, né, a Hannah Arendt, depois que ela publicou esse livro, vários amigos dela e várias pessoas começaram a afrontar a Hannah Arendt, né, judeus que se sentiram indignados, afrontados, né, ela recebia ameaça de morte, ela recebia cartas de xingamentos, né, por conta deste livro aqui. Então ela sofreu bastante, né, que a comunidade judaica não aceitou esse livro, mas isso de fato aconteceu. Ela falou, gente, eu tô contando fatos, eu não tô aqui para falar para defender o Eichmann, né? Então, em muitos casos pareceu-se que ela estava defendendo o Eichmann, mas não, ela só revelou o verdadeiro aspecto, né, do Eichmann, que o Eichmann, na verdade, ele fazia achando que ele era um ótimo funcionário, sabe aquele funcionário, aquela pessoa que quer biscoito, assim, aquela pessoa, aquele cara que quer ser um bom funcionário, simplesmente. Então ele agiu de uma forma mais efetiva possível do trabalho dele. Então ele não parava para refletir na vida daquelas pessoas, entendeu? E tinha relatos bem bizarros disso, inclusive, né? Que o Eichmann chega e fala assim: eu não tenho nada contra judeus, inclusive eu tive até amigos judeus, eu tive até paquerinhas judias. Aí eu fiquei pensando, legal. Tá, então só porque você teve um amigo judeu, você não tem nada contra o povo judeu. E aí ele falava que ele tinha um amigo e ele andava na rua com esse amigo com a camisa, né, ou com a blusa do partido nazista. Aí eu ficava pensando, cara, como que um cara pode ter um amigo judeu e o cara andar com uma camiseta, né, do partido nazista com um judeu? Então você vê o cara que era completamente sem noção de não se colocar no lugar do outro e falar, poxa, né, eu tô ofendendo o cara. Então o Eichmann era esse tipo de pessoa, né? Ele agia assim,
não sei, ele quis provar todo o tempo que ele, na inocência mesmo, mas eu acredito que ele não tinha essa capacidade de se colocar no lugar do outro realmente, né? Não tô aqui colocando o cara como vítima, porque, gente, como que uma pessoa anda do lado de um judeu naquela época? Ou em qualquer época, né, com uma camisa do partido nazista, assim, e você falar que você tá apoiando os judeus. Não tem como, gente, né? É absurdo, mas o Eichmann chegou a dar um depoimento desses no julgamento dele. Então, olha o bizarro. Fora outros depoimentos que a Hannah Arendt falou, gente, esse cara é um idiota. Não tem nem que dar pena de morte pra esse cara porque ele é um idiota. Mas beleza. Então, ele não via números, ele via só. Aliás, ele não via pessoas, ele via números e ele via o serviço dele apenas como serviço burocrático. Então, o Eichmann chegou a mandar até uma carta antes de ser enforcado, né? Pedindo perdão, pedindo para reavaliarem, né? Para que ele não fosse morto e tal. Porque ele não achava que ele era culpado, né? Poxa, mas eu não matei ninguém, né? E ele colocava isso no relato dele durante o julgamento o tempo inteiro. Poxa, eu só assinei papéis, mas eu não matei ninguém, eu não peguei arma e matei ninguém. Né? Mas, pô, você já foi num campo de concentração, você viu o que tinha lá, né? Como que você vai fingir demência, né? E foi mais ou menos o que o Eichmann fazia. Ele o tempo inteiro ele tentou afirmar que ele não tinha matado ninguém, que ele não merecia morrer por conta disso, né? Não que eu ache que ele mereça morrer ou não, mas eu não tô aqui para discutir isso, né? Então ele se tornou incapaz de fazer juízos morais, né? E incapaz de distinguir o bem do mal. Ele simplesmente ia fazendo. É, em muitos casos dava para perceber que o Eichmann tinha um poder de escolha, né? De falar assim, olha, não vamos mandar esse trem para tal campo de concentração. Mas como ele pedia produtividade, mostrava que ele chegava e falava assim, nossa, esse trem tem que estar cheio, vamos lá, não sei o que. Ele era o cara que fazia isso como se fosse uma grande linha de produção, né? Então é uma coisa muito bizarra de se imaginar, né? Que você é, só de imaginar os nazistas, né, fazerem isso, né, de se imaginar superior a um povo e matar e fazer essas atrocidades com o povo judeu, né, e ver as pessoas definhando na sua frente, né, e você ficar bem, achar que o cara merece aquilo, né. É uma coisa muito bizarra de imaginar todo esse lance do Holocausto, todo o sofrimento dessas pessoas, né? Mas a Hannah Arendt mostra muito bem o depoimento, ela viu, e aí ela falou, gente, pro Eichmann tá defendendo esse ponto de vista, ele banalizou completamente, ele não consegue perceber o mal que ele fez. Ele simplesmente falou assim, não, o meu serviço era burocrático, e ele matou de 4,5 milhões a 6 milhões de pessoas, sem perceber. Será que ele não percebeu? Né? Será que ele foi fazendo, foi seguindo o fluxo? E ele mostrava que ele queria pertencer a um lugar, que ele se sentia assim feliz por ter recebido 4 promoções em 14 meses, né? Que foi quando ele foi chefe da seção B4 da SS, né? E foi aí que ele teve todo esse poder. Lembrando que a SS, né? Eu não sei falar esse nome, vou deixar aqui embaixo, que é o Serviço de Proteção Armada do Partido Nazista. Então era nessa sede da SS onde acontecia toda a parte burocrática, né, da organização nazista mesmo, né, dos campos de concentração e tudo. O Eichmann tinha um grande poder, né, de controlar os campos de concentração no sentido de controlar quem vai para que campos de concentração e as pessoas que eram extraditadas tinham que passar na mão dele. E era interessante que o Eichmann só conseguia se lembrar das pessoas que ele tinha total poder, que é no caso as pessoas que tinham que pedir para ele para poder sair do país. No caso, ele era responsável por toda a logística dos campos de concentração.
né? E uma pessoa que mesmo falando pra ele, olha, você tá errado, olha a quantidade de pessoas que você matou, ele não conseguiu em nenhum momento pedir desculpa e falar assim, nossa, mil desculpas, povo judeu, é, eu estava ali cumprindo ordens, tal. Ele simplesmente falou, não, eu não sou culpado de nada, porque eu sou responsável pela parte burocrática, né? E é bizarro, mas é o real, né? Então, a Hannah Arendt faz uma reflexão sobre isso. Quanto mais se ouvia Eichmann, mais óbvio ficava que sua incapacidade de falar estava intimamente relacionado com sua incapacidade de pensar, ou seja, de pensar no ponto de vista da outra pessoa. Então isso é uma coisa muito séria, né? O Eichmann era uma pessoa medíocre. Realmente só se lembrava de pessoas que ele tinha o poder em cima dessa pessoa, no caso das pessoas que vinham pedir favor para ele, porque para ele era bacana ser membro do partido que estava em alta, mesmo que ele não compartilhasse com aquilo que o partido pregava, ele queria estar no lugar onde estava todo mundo, né? Tava na moda, independentemente de estar certo ou não, ou dele achar que é certo ou não, ele nem refletia. Então, e a guerra eles perderam, né? O problema para ele foi não pertencer nem à SS, nem ser membro do partido nazista e ele ter que viver escondido, com um emprego medíocre para não chamar atenção. É uma coisa bem interessante, né? Lembrando, né? Então ele foi uma peça fundamental para a solução final. A solução final, né? Qual que era o intuito dos nazistas? Matar todos os judeus, e não só judeus, como ciganos, negros, homossexuais, deficientes, todas as pessoas diferentes, né? Porque para só perpetuar a raça ariana. Então ainda bem que ficou só em parte da Europa, né? Então teve a primeira solução, que foi a expulsão dos judeus. Então os judeus foram sendo expulsos de todos os países primeiro, né? Expulsos dos seus empregos. E aí o cerco foi se fechando, né? Os judeus tinham que vir com ter uma coisa na roupa deles sinalizada. Depois foi a concentração, que é a segunda solução, que foi quando eles começaram a ir para os campos de concentração. E a solução final foi esse assassinato em massa, que aí eles levaram os judeus para os campos de concentração, porque estava chamando muita atenção esses judeus serem mortos assim, levarem tiros assim e deixar os corpos por aí, né? Então eles faziam o quê? Quando eles matavam muitos judeus, eles acabavam incinerando os corpos, né? E mesmo assim não deu para esconder porque eram muitos corpos, né? Então seria isso, né? O Eichmann nunca se perturbou com as questões de consciência, né? E isso que é o grande bizarro, né? Que a Hannah Arendt fala aqui sobre a banalidade do mal, tá certo? Então espero que tenham gostado do vídeo, gente. Deixa seu like aqui, deixa seus comentários, vamos conversar mais sobre o assunto, né? A gente pode ver a banalidade do mal quando a gente exalta pessoas que a gente vê claramente que tá cometendo um crime, que ela tá sendo preconceituosa, que eu tô ferindo outras pessoas. Então isso é pra gente refletir mesmo, tá bom, gente? Tchau, tchau, até a próxima.